eu fiquei decepcionado. Eu fiquei triste. Eu até mesmo, pastor, eu não tinha a coragem para trazer essa mensagem. Tal qual era a angústia que eu estava quando eu terminei de montar essa mensagem. Só os pregadores sabem quão angustiante é você terminar de montar uma mensagem e você mesmo não gostar dessa própria mensagem. Porque se você não gostou da sua própria mensagem que você montou, a chance das outras pessoas gostarem dela é baixa, é quase nula. Então, irmãos, eu fiz o que eu sempre faço. Eu fiz o que eu sempre faço. Eu peguei meu esboço e fui me encontrar com as pessoas que sabiam mais do que eu, que tinham mais conhecimento do que eu e que tinham mais experiência do que eu. E essas pessoas são a pastora Daniela e o pastor Daniel. Eu fui até eles e eu fui sincero. Eu disse: olha, essa é a mensagem, esse é o tema, esse é o desenvolvimento, esses são os versículos. E eu perguntei a eles: onde é que eu posso melhorar? Por que eu não estou gostando dessa mensagem? Eu abri o jogo, eu fui sincero para eles. E então, irmãos, eles com toda a longanimidade e paciência, eles me instruíram. Não foi um simples conselho, irmãos, foi uma aula ministrada para mim. Então eles falaram: olha, você pode mexer nisso aqui. Olha, esse tema, olha bem para esse tema que você vai trazer. Esse versículo que você quer trazer, não é melhor você trazer outro, porque eles não vão vir até mim e falar algo que eu preciso fazer, não. Quem tem que se disponibilizar para fazer uma pergunta para outra pessoa que sabe mais do que você é você. As pessoas não podem obrigar você a mudar o seu jeito. É você que tem que ir até elas. É você que tem que ir até elas e abrir o jogo. Você tem que ser sincero. Você tem que arrancar esse orgulho que tem dentro de você e abrir o jogo. E foi exatamente isso que eu fiz. E então eu fui admoestado e eu peguei aquele conhecimento, aquele norte, e voltei para o estabelecimento, para o lugar onde eu recebia as inspirações de Deus. E outro adendo que eu acho interessante falar para os irmãos é que a culpa por eu não ter gostado da mensagem de início não é de Deus, mas é única e exclusivamente minha. Me perguntem o porquê. Porque a revelação de Deus para nós está condicionada ao nível do seu conhecimento. Então, exemplificando, nós podemos ver João, apóstolo de Jesus Cristo, só recebeu a revelação de Apocalipse porque ele tinha uma base sólida e suficiente para aguentar o nível da revelação que Jesus queria entregar para ele. João já tinha um conhecimento de 3 anos com Jesus Cristo, tanto é que ele tinha uma base tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Por isso que ele conseguiu suportar a revelação. Então é por isso que nós temos, reiterando mais uma vez, nós temos, irmãos, que nos aproximar de pessoas que sabem mais do que nós. Então eu fui até eles me ofereceram uma base, e quando eu voltei, irmãos, e comecei a montar aquela mensagem, foi difícil, foi muito difícil, porque eu tenho para mim que é mais difícil você mudar uma mensagem já pronta do que você montar uma outra mensagem desde o início. Porque você mudar uma mensagem já pronta, você tem o dever e o cuidado de não remover a essência dela. Porque se você mudar a mensagem por completo, ela virá outra mensagem, não aquela outra que você tinha feito. Então, eu me esforcei, eu montei, demorou vários dias, um dia tentando, 2 dias tentando, e no terceiro dia, irmãos, fluiu. A revelação de Deus veio para mim. Porque eu tinha uma base sólida. Aleluia! Porque eu não fui orgulhoso. Meu Deus! E Deus me revelou o que eu tinha que falar para a igreja do Senhor. E fui anotando, e fui escrevendo, e fui glorificando a Deus lá no meu hospital. Quando eu terminei a mensagem, irmãos, eu fiquei extremamente feliz.
eu fiquei muito realizado. Eu fiquei orgulhoso com a mensagem que o Senhor Espírito Santo tinha dado para mim. E a moral da história, eu não falei isso apenas por falar, mas a moral da história é que nós temos que nos aproximar de pessoas que sabem mais do que nós, não apenas na área ministerial, mas também na área conjugal e também na área profissional, porque senão você vai estar dando murro em ponta de faca. A sua velocidade vai ser diminuída, porque se você conversar com quem sabe mais do que você vai cortar caminho, você não vai ser. Olha aí. Glória a Deus. Então, dizendo mais uma vez, eu estou muito feliz, muito obrigado, pastores, pastor Daniel, pastora Daniela, pelo carinho, pelo que Mamãe ama para mim. Irmãos, eu cheguei num nível que eu não preciso nem mais falar o que está acontecendo. Eu chego neles, falo o tema e eles já falam, eu não preciso falar mais nada. Glória a Deus. Vamos para a mensagem de fato, irmãos. Vamos lá. Irmãos, o tema da mensagem que o Senhor Espírito Santo me deu, ele condiz completamente com este culto. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Eu já fico à vontade de Deus, irmãos. E o tema dessa mensagem, me perguntem qual? Qual? Reaprendendo a ser cristão. Meu Deus. Eu vou falar mais uma vez. O tema dessa mensagem é reaprendendo a ser cristão. Eu não sei se você olhou para o seu irmão que está aí do seu lado, eu também não sei se você está ligado com ele, e isso pouco me importa, nós somos uma família. Olhe para ele e diga: o tema dessa mensagem é reaprendendo a ser cristão. Agora que essa mensagem, que o tema dessa mensagem já está gravado nas suas memórias, vamos iniciar a mensagem de fato. Irmãos, está escrito em Jeremias, capítulo 2, do seu versículo 1 ao versículo 2. Eu vou falar de novo. Está escrito em Jeremias, capítulo 2, do seu versículo 1 ao versículo 2. E veio a mim, no caso de Jeremias, e veio a mim a palavra do Senhor Jeová, dizendo: vai, e dize aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, lembro-me em teu favor da pureza da tua mocidade. Lembro-me da pureza da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, ou em outras traduções, do amor do teu noivado, e de como me seguias no deserto, em uma terra onde não se semeia. Irmãos, Deus, nesses versículos, Ele está trazendo à memória de Israel o tempo em que eles andavam com Ele, o tempo que os israelitas andavam com Deus, tempo esse em que havia amor, em que havia confiança e, mais do que isso, reciprocidade. Havia reciprocidade. Por isso do seu versículo 2: e de como me seguias no deserto, em uma terra onde não se semeava. Mas com o passar do tempo, o amor que os israelitas tinham por Deus foi se esfriando. E no lugar do amor adentrou a insensibilidade, e no lugar da sensibilidade, a apatia. Deixe falar algo aos irmãos. Os seres humanos, e infelizmente alguns cristãos, têm um defeito mortal. Me perguntem qual? Se esquecer das coisas boas que as outras pessoas fizeram. Meu Deus! Eu vou falar mais uma vez: os seres humanos têm um defeito mortal. Se esquecer das coisas boas que as outras pessoas fizeram para com eles. Meu Deus, é verdade. Vou ilustrar para todo mundo entender o que eu estou falando. Os irmãos que estão aqui, puxem na memória, ou melhor, lembrem-se, pensem no amigo de vocês, em um amigo de longa data que vocês conhecem, já tem vários anos. Pensou nele? Agora lembre-se
da primeira coisa boa que esse seu amigo fez para você. A primeira coisa boa que ele fez para você. Se você lembrou, parabéns. Agora, tente se lembrar da primeira coisa ruim, da primeira coisa que você não gostou, da primeira coisa que afligiu a sua alma que esse seu amigo fez. Ah, isso ele lembra rápido. Você lembrou na hora? Não? Na hora. É porque é da natureza humana se esquecer de todas as coisas boas que os seus amigos fizeram para você. Mas se ele fez uma coisa, se ele fez uma coisa ruim para você, você se lembra por uma vida. Todinha, joga na cara. E Jesus Cristo, ou melhor, Deus, Jesus também é Deus, mas Deus, sabendo que o povo de Israel iria se esquecer de todas as coisas boas que Deus fez para com eles, Deus se antecipou, pastor. Meu Deus! Deus se antecipou, e além de ele mandar Jeremias dizer o que eu disse em Jeremias 2, 1 ao 2, ele também já disse lá no passado. Ele mandou Moisés deixar registrado para não ter como Jesus falar em alguma coisa. Ele deixou escrito e registrado. Olha, Moisés, escreve. Está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 4. Vós sois testemunhas do que eu fiz aos egípcios. Não vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Meu Deus! Deus está fazendo o povo de Israel voltar a se lembrar de tudo o que Ele fez por eles. Irmãos, quando nós cristãos aceitamos a Jesus, lá no começo, eu me incluo nisso, nós dávamos o nosso melhor e éramos recompensados por Deus. Mas, com o passar do tempo, é o mesmo modus operandi, pastor, dos judeus, é o mesmíssimo. O amor, nós deixamos o nosso amor esfriar. E no lugar do amor adentrou a insensibilidade. E no lugar da sensibilidade, a apatia, de modo que nós nos esquecemos de tudo o que Deus fez por nós. E passamos a somente manter o nome, o crachazinho de cristão. Quando na rua ele fala que é cristão. Eu sou isso, eu sou aquilo, meu prego na igreja é isso, eu sou da igreja isso, meu prego. Mas é crente de verdade. Meu Deus! A insensibilidade te dominou. E é importante dizer que a insensibilidade não vem do dia para a noite, mas ela vem paulatinamente, de uma forma que você não perceba. Quando você percebe, você não está vendo os cultos de terça, as antigas quartas, a sexta, que é o culto mais importante da semana, e o domingo de manhã. E é incrível, eu disse que as mensagens são interconectadas e realmente elas são. Está escrito, o salmista diz em Salmos capítulo 42, do verso 4 ao verso 5. Quando eu me lembro disso, a minha alma se derrama. Pois eu me recordo de quando eu ia diante da multidão, com gritos de alegria e de gratidão, em direção ao tabernáculo de Deus, com grito de alegria e de gratidão, enquanto a multidão festejava. O salmista está se lembrando da época em que para ele não era um fardo vir para ele. Ele tinha amor, ele tinha sensibilidade, mas ele ele coloca lado a lado o momento que ele estava no verso 4 e o modo como as coisas estão agora no verso 5. Por que te abates, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pois a salvação está diante da sua face. A insensibilidade
enfermidade crônica te dominou. Você não tem mais vontade de vir para a igreja, de ser o cristão que você era antes. Mas eu tenho uma coisa a dizer para você. O nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. O salmista disse: espere em Deus, pois a salvação, que é Jesus Cristo, está diante da sua face. Nós sabemos que o Senhor Espírito Santo está aqui, sim ou não? E Jesus Cristo está aqui através da presença do Senhor Espírito Santo. Então é correto afirmar que Jesus Cristo está aqui, a salvação está aqui. E com isso eu também digo que tem esperança para você. Ainda há esperança para você. Mas é muito fácil vir aqui, eu subir nessa tribuna santa e falar que tem esperança para você, que vai dar muito certo, falar só isso. Não me entenda mal, isso não é errado. Mas somente falar isso sem embasar na palavra de Deus não presta. Você tem que citar a palavra de Deus, e é o que eu vou fazer. Eu falei que tem esperança para você, tem, e eu vou comprovar. Não os salmos ao qual eu tanto gosto, mas está escrito em Jó, capítulo 14, do verso 7 ao verso 9. Os irmãos conhecem esses versículos. Ah, meu Deus, meu Deus! Para a árvore, ainda que seja cortada, tornará a se levantar. Ainda que a sua raiz apodreça na terra, e o seu tronco, ainda que a raiz envelheça na terra, e o seu tronco apodreça no solo. Ou seja, se você não tiver mais esperança nem para com você mesmo, ao cheiro das águas brotará. Você não entendeu. Ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma nova planta. No culto de sexta-feira, que foi a Santa Ceia, eu observei um fato muito importante que aconteceu aqui. O pastor Daniel, ao mostrar o significado de todos os elementos da Santa Ceia, ele falou da água que estava do lado do vinho. E ele falou: a água é uma representação da palavra de Deus. E a palavra lava, a palavra limpa, a palavra cura. E Jó disse: ao cheiro das águas. Ou seja, o Senhor está nos para você. Deus quer que você se lembre do cristão que você era antes, que orava, que jejuava, que vinha para a igreja e que era um cristão de verdade. Meu Deus! Como diz o hino do Samuel Mariano: ainda quero ser o seu amigo de verdade. Volta: ainda quero ser o seu amigo de verdade. Irmãos, vamos adentrar na palavra de Deus. Dessa vez não vai ser nada, irmãos. Vamos voltar para Mateus. Mateus, no seu capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Do
versículo 57 ao versículo 61. Do versículo 57 ao versículo 58 eu vou ler e explicar. Mas do versículo 59 ao versículo 61 é apenas para contextualizar, amém? Amém. Vamos lá. Glória a Deus. Quando a tarde daquele dia chegou, veio um homem rico de Arimateia chamado José, o qual também era discípulo de Jesus. Este entrou diante de Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que o corpo lhe fosse entregue. E tomando José o corpo, envolveu-o em um lençol limpo de linho. E depositou no seu sepulcro novo, que tinha sido lavrado em uma penha, enrolando uma grande pedra como porta do sepulcro, retirou-se. E achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria, irmãos. Saindo um pouco do script, eu preciso falar disso. As verdadeiras financiadoras do ministério de Cristo não foram os homens, não foram os discípulos, não foram de maneira nenhuma. Aleluia! Foram as mulheres. Foram as mulheres. Elas estavam com Cristo na alegria, e também na tristeza. Elas estavam com Ele na vida e também estavam com Ele na morte. E me chama muita atenção, irmãos, Maria. Já trouxe uma mensagem falando sobre ela. Maria fez um investimento, irmãos. Pouquíssimas pessoas falam. Tudo que ela tinha. Um perfume indecente, um perfume puro, a mulher de milhares e milhares de milhares. Ela quebrou e investiu tudo em Jesus Cristo. Coisa que poucos de nós teríamos a coragem de fazer. Então, perdoe-me, eu precisava falar disso, voltando agora para a mensagem, o versículo 61 de novo. E achavam-se ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de fronte do sepulcro. Vamos voltar agora para o versículo 57. Vou ler mais uma vez e explicar. Muita atenção, irmãos. Quando a tarde daquele dia chegou, veio um homem rico de Arimateia chamado José, o qual também era discípulo de Jesus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, após a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma pessoa muito importante aparece. Muito importante. O seu nome é José de Arimateia. Um adendo tanto mais interessante, talvez possa servir para pelo menos uma pessoa, e que eu mesmo me confundi com relação a isso, mas depois eu entendi. É simples, mas é importante falar. Está escrito que José de Arimateia. Eu pensava, irmão Thiago, que esse era o nome dele quando eu li. Pensei que era José de Arimateia, mas não. O nome dele é José. De Arimateia é o local de onde ele veio para falar, para fazer o que ele fez, ao qual eu irei explicar para os irmãos. Então, o nome dele é José. De Arimateia é o local de onde ele era proveniente. Então, irmãos, esse homem não era um homem comum. Não era um homem comum, um homem. Qualquer homem. Não, ele não é um homem comum. José, além de ele ser rico, ele também era um dos ministros da Suprema Corte dos Judeus, que era o Sinédrio. E ele foi um dos poucos que se opuseram à votação realizada entre os magistrados para matar Jesus. Ele foi um dos poucos que se opôs a isso. E eu posso abrir um parênteses aqui e falar para os irmãos, mas antes de eu falar isso, eu peço aos irmãos, por favor, me entendam bem, não me entendam mal. Irmãos, nós não podemos dizer, em regra, eu vou repetir, nós não podemos dizer, em regra, que um determinado grupo está completamente corrompido. Nós não podemos falar isso, em regra. Em regra. Nós não podemos falar que um determinado grupo está completamente corrompido. Exemplo, os policiais são todos corruptos. Mais um exemplo, todos os políticos são desonestos. Todos os políticos somente pensam no dinheiro. Não. Nós não podemos fazer isso de maneira nenhuma. Me perguntem por quê? Por quê?
Porque Deus sempre vai ter um. Deus sempre vai ter um que não se corrompeu aos padrões deste mundo. E um exemplo perfeito é o julgamento de Cristo. Se no julgamento mais corrupto da história da humanidade teve pelo menos uma pessoa que se opôs àquela votação, então nós não podemos ter que determinado grupo está corrompido. Porque Deus sempre vai ter, ilustrando mais uma vez, é o mesmo caso de Elias. Elias, depois que houve aquela chacina, ele quis se achar a última bolacha do pacote para com Deus. Ele disse: Senhor, só fiquei eu. Senhor, tu só tens a mim agora. Só eu sobrei. E então Deus disse a ele: olha, Elias, você vai ungir Eliseu. Você vai ungir Eliseu no seu lugar e ainda mais, para abaixar o narizinho empinado dele. Ele disse: ó, só para você ficar sabendo, eu ainda guardei 7.000 que não se corromperam. Tome! Repetindo, Deus sempre vai ter um que não se corrompeu. Deus nunca conta com a maioria, mas sim com a minoria. É por isso que você está aqui hoje. Para colocar no teu lugar. Não vai ser Ninguém substitui. Continuando para não sair do fio da meada. Em meio a tantos lobos, havia uma ovelha. No meio de tantos lobos, havia uma ovelha. José também esperava o reino de Deus. Isso está escrito não em Mateus, mas aqui no livro sinóptico do doutor Lucas. Fala que ele esperava o reino de Deus, ou seja, ele cria em Jesus Cristo. José era um homem muito rico, ele tinha o poder para mudar o destino de uma nação. E nenhum desses elementos foi suficiente para comprar a sua lealdade, a sua essência, porque a sua fé e caráter estavam firmados, fixados em Jesus Cristo. E eu já posso dizer algo para você nessa noite: você que é um cristão de verdade, você pode ter um carro novo, você pode ter uma casa própria, você pode ter rios de dinheiro e um altíssimo status social, que nenhuma dessas coisas vão comprar a sua lealdade, vão comprar a sua essência, porque você é um filho de verdade, que não se dobra aos padrões desse mundo. A sua essência não está nas coisas materiais, mas com Jesus Cristo. Eu vou mencionar esse versículo quantas vezes for necessário. Hebreus capítulo 12, versículo 2: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, esperando o gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está sentado à mão direita. Os irmãos do versículo 58, vou ler agora. Este entrou diante de Pilatos, ele pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que o corpo lhe fosse entregue. Irmãos, o mistério de José, ele tem um atributo muito interessante. Me perguntem qual? Coragem. Fala mais uma vez. José tem um atributo muito interessante. O nome desse atributo que ele tem é coragem. Por quê? Por quê? Porque ele não estava diante de qualquer pessoa. Não, ele estava diante do governador, que nos tempos de hoje seria algo como se fosse um prefeito. Ele era governador e que inclusive tinha um poder maior do que o de Herodes. Mas alguém deve estar se perguntando aqui dentro, ele deve estar falando no interior do seu coração: mas galera, para mim o ato de você falar com algum político, vereador, um prefeito, para mim isso não só foi coragem. Eu falo com vários vereadores por aí, não tenho medo, não tenho vergonha. Eu falo eu já falei até mesmo com o governador, não tenho vergonha nenhuma de falar. Para mim isso é normal, para mim isso é só pura coragem. Tá bom. Até mesmo não faz com você desse jeito, porque eu
Mas vou explicar agora porque isso se configura como coragem. Segundo a lei romana, os condenados à morte perdiam o direito de propriedade e até mesmo de serem enterrados. Por isso, era comum ver corpos de pessoas condenadas à morte apodrecendo no Calvário. O José sabia disso. Ele sabia que se ele não fizesse nada, o corpo de Jesus seria deixado exposto no meio de criminosos que, diferentemente de Cristo, mereciam estar ali. José não podia ficar parado. Então ele acha, se apresenta diante do governador e pede o corpo dele. Não havia medo, mas havia coragem. Não havia vergonha. Ah, não, o meu Cristo vai buscar. Não é vergonha, mas sim orgulho do Senhor, de Jesus Cristo. Eu observo também outra coisa. Era Pilatos representando Roma e José representando Cristo. Está escrito também em Filipenses capítulo 1, versículo 14. E a maioria dos irmãos, confiados no nosso Senhor e estimulados pelos resultados das minhas prisões, ousa falar cada vez mais a palavra sem temor, sem vergonha. Eu observo duas coisas aqui, irmão. A morte de Jesus Cristo fez com que José se movimentasse com coragem, e a prisão de Paulo fez com que os cristãos se movimentassem para pregar a palavra sem temor. E nós cristãos que temos essa vista para observar essas duas coisas, nós temos o dever de nos mantermos de pé, de sermos sensatos, sem medo, sem vergonha, mas com persistência, mas com coragem, mas com convicção de que você é um cristão de verdade. Está aqui em Isaías, capítulo 41, do versículo 6 ao versículo 7. Um ao outro Ajudou. e ao próximo disse: ser forte. Assim o artífice, o ourives, o torneiro, aquele que lida com a bigorna, e o soldador, dizendo da primeira soldada: olha, está bem feita. Então você colocou grandes pregos para que não se mova. Caleb não entendeu o que você falou. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui em Isaías. Pagãos estão se reunindo, ímpios estão se reunindo para construir uma estátua pagã que não fala, que não ouve, que não vê, que não responde, que é um amontoado de paus e pedras que não serve para nada. E mesmo assim, irmãos, eles se ajudam. Eles se ajudam porque você vai perceber, você percebeu no texto que eu falei, que um ao outro ajudou, e ao outro só de ser forte. O que nós podemos observar é que quando o pagão vê que o outro ele está triste, ele está cabisbaixo, e ele está pensando assim: não vai dar certo esse vídeo que a gente vai fazer, vai ficar feio. Quer saber, eu acho que não até vou assistir essa religião própria. Então o outro ímpio, pagão, que vê na cara dele esse sentimento, então ele fala: ó, ser forte, se esforça, vai dar certo. Então um ao outro ajudou. Não é só um, é todo mundo que está se ajudando. E assim eles fazem com que aquele ídolo fique pronto. E se eles se ajudam para construir um pedaço de madeira que não fala, que não ouve, que não vê, nós temos um dever. Isso é nós, nós não fala, nós não ouve, nós não responde a oração. Eu vou falar o versículo de novo, você vai entender. Um ao outro ajudou, e ao próximo de ser forte. Assim o artigo estimulou o ourive, o torneiro, ele queria a e o soldador, dizendo que a conversação nada está perfeita. Então assegura com grandes pregos para que não se mova. Glória a Deus. Aleluia.
Irmãos, agora, ainda no versículo 58, deixe, irmãos, essa exposição que eu fiz no versículo 58, gravar nas suas memórias, por favor. Agora eu de novo iria explicar dessa vez sobre um outro prisma completamente diferente, mas que condiz perfeitamente com o que eu estou falando aqui com os irmãos, amém? Vou falar mais uma vez, prestem atenção. Este entrou diante de Pilatos e lhe pediu o corpo de Cristo. Preste atenção. Pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos ordenou que o corpo. Peraí. Por que Levi falou o corpo duas vezes no versículo? Qual é o sentido disso? Por que ele fez isso? Por quê? Tudo na Bíblia tem um significado. Tudo. Então Pilatos ordenou que o corpo lhe fosse entregue. Irmãos, a última coisa que eu observo nesses versículos é a forma distinta com que José e Pilatos tratam do corpo de Cristo. É isso. E para que os irmãos entendam perfeitamente tudo que eu vou falar para os irmãos, é necessário que eu faça uso de duas palavras gregas. Fiquem em paz, porque eu estudei bastante, eu me dediquei, e todos os irmãos vão entender, amém? Quando José vai pedir o corpo de Cristo, ele usa a palavra grega soma. Vou falar mais uma vez, soma, soletrando S-O-M-A. Repita comigo, soma. Soma. Que no contexto significa personalidade, amor, carinho e cuidado de José pelo corpo de Cristo. Mas, quando Pilatos vai ceder o corpo de Jesus Cristo, ele não usa a mesma palavra que José utilizou. Ele não usa a palavra soma, mas ele usa uma outra palavra. Ele me pergunta qual? Qual? Toma. Repetindo, toma. Soletrando P-T-O-M-A. Fala, toma. Toma. Essa palavra no contexto significa um cadáver. Um corpo morto, sem vida, uma carcaça morta. José tem reverência, Pilatos tem indiferença. Onde você está indo, hein? Vou repetir. José tem reverência, Pilatos tem indiferença. E no final das contas, descobri isso através do pastor, doutor Hernandes Dias Lopes. Segundo ele, Pilatos foi deposto do seu cargo e depois, com o rumo, com o mandamento das coisas, ele se suicidou. Devido ao rumo das coisas. Não é a Bíblia, é a história. Já José foi consagrado para sempre na história da humanidade como um homem que deu um enterro digno a Jesus Cristo, como um homem que se movimentou com coragem para se posicionar. Finalizando essa mensagem, irmãos, existem dois tipos de cristãos no mundo inteiro: o que trata Cristo com reverência e o que trata com indiferença. O cristão que trata Cristo com reverência é esquecido, é deixado de lado. Mas o que trata com reverência é lembrado, é consagrado para sempre na história da humanidade, e não apenas na terra, mas futuramente também no céu. Finalizo essa mensagem com uma pergunta: que tipo de cristão você é hoje? E assim eu agradeço.